Sim. Boa noite, irmãos. Graça e a paz do Senhor, amém? Nós vamos iniciar o nosso estudo acerca de Apocalipse, das 7 igrejas do Apocalipse. Um tema muito importante, os irmãos vão perceber a importância desse tema, na medida em que nós formos tratando. Os próximos cultos, todos vão tratar, cada um, de uma igreja, das características de uma das igrejas. Atentem que é fundamental que a gente entenda, que a gente aprenda, porque o que foi dito ali por Jesus serve para nós hoje. Amém? Vamos iniciar falando sobre o livro de Apocalipse, que foi escrito em uma época em que o imperador chamava-se Domiciano. E esse imperador, na verdade, os imperadores de Roma, na época, eles queriam ser adorados como deuses, tanto que instituíam, inclusive, cerimônias, como, por exemplo, a cerimônia da apoteose, instituída por César Augusto para ser adorado como Deus. E esse tipo de comportamento que havia por parte dos imperadores também foi seguido por outros imperadores do mesmo período, que seguiram no período. Tibério, Calígula, Nero, todos eles tinham o mesmo comportamento. Atrás uma ilustração aproximada do que seria isso, um tipo de culto pagão, que havia todo tipo de prática. Na verdade, de cristão não havia nada, e a deidade que eles requeriam, na verdade, não existia. Mas é o que eles queriam, porque era uma imposição do império. Nesse mesmo período, Roma tinha vencido as chamadas Guerras Púnicas, especialmente contra os cartagineses, e depois dessa vitória, desse período das Guerras Púnicas, eles impuseram a chamada Pax Romana. Pax Romana que, na verdade, não tinha nada de paz. Era um período em que os romanos eles atuaram e agiram com mais preponderância. Eles realmente lideravam o império foi mais incisivo, e nesse período, que eles chamaram de Pax Romana, na verdade só havia paz se você se adequasse às diretrizes que o império determinava para quem tivesse submetido naquele período. Então, o Império Romano, dentro desse período da Pax Romana, que durou aí de aproximadamente 27 a.C. até 180 aproximadamente, realmente eles dominaram ali e impuseram algumas coisas, o que trouxe dificuldade para os judeus naquele período. Porque o problema em relação aos judeus não é que eles criam em um só Deus. O problema é que os judeus se recusavam em acreditar e aceitar as divindades impostas pelo império. E isso gerava uma dificuldade em relação aos judeus, porque isso interferia diretamente no comportamento social, no comportamento cultural e, essencialmente, no comportamento religioso dos judeus. Motivo pelo qual eles não aceitavam com facilidade as imposições do Império Romano. E isso é que gerava, efetivamente, uma dificuldade muito grande ali com relação ao povo judeu. Eles realmente se opunham, porque atingia coisas essenciais em relação, por exemplo, como a guarda do sábado. E os judeus não abriam mão das práticas religiosas judaicas. Ok, seguindo, isso gerou, e nesse mesmo contexto foi escrito o livro de Apocalipse. A visão de Apocalipse foi dada ao apóstolo João nesse período, o período da Pax Romana. E o problema é o seguinte: a gente tinha naquele período imperadores que queriam ser adorados como deuses. Aí vem o livro de Apocalipse, assim como outros livros da Bíblia, falando de um Deus que não é o imperador, falando de um leão que viria e que não é o imperador, falando de um reino que sobrepujaria todos os outros e que não é o Império Romano, e aquilo incomodava demais os imperadores, a ponto de Apocalipse, sob o aspecto histórico, ele ser considerado um tratado político subversivo. Porque ele falava todo ao contrário, pregava tudo ao contrário e ensinava tudo ao contrário do que o Império Romano pretendia. Isso realmente gerou um período muito difícil, muito complicado, que acabou redundando numa perseguição muito grande, tanto aos cristãos como aos judeus daquela época, né? Seguindo, o período mais complicado que houve foi, na verdade, quando Nero assumiu o poder. Nero assumiu o poder no ano 54 depois de Cristo. Ele tinha 17 anos. E ele era um sujeito megalomaníaco, era um sujeito maldoso, ele era um sujeito devasso. Tudo que havia de pior no caráter humano, Nero conseguia concentrar nele mesmo.
E isso gerou um problema muito grave, muito grave em relação aos cristãos. Porque Nero, com aquelas imposições loucas que ele fazia, ele chegou ao ponto de matar a própria mãe. Chegou ao ponto de matar os próprios parentes para que ele pudesse fazer com que as suas imposições e as suas intenções e as suas vontades fossem impostas ali para todo mundo. Ele não preservou, ou seja, o sujeito que não preserva a própria mãe, é complicado você querer que ele tenha algum tipo de humanidade ainda que restando nele, né? Mas no ano 64, esse mesmo imperador megalomaníaco, ele resolveu que Roma deveria ser uma capital mais bela. Ele resolveu que ele queria construir uma Roma que fosse digna de ser a capital do império. E que ele fez, bom, como é que ele ia fazer isso? Teria que destruir para construir uma nova. Ok, ele mandou incendiar. É muito simples. Vamos acabar com a Roma antiga e vamos construir uma nova. O problema foi o seguinte, ele de fato mandou incendiar Roma e, segundo o relato histórico, ele subiu no alto da Torre de Mecenas e lá de cima, ali vestido de ator, tangendo ali a sua lira, ele ficou observando 7 noites e 6 dias de incêndio. 7 noites e 6 dias. Roma foi totalmente devastada. Havia 14 bairros em Roma. Dos 14, 10 foram destruídos, absolutamente destruídos. E, curiosamente, os 4 que remanesceram eram densamente povoados por quem? Judeus e cristãos. Olha que maravilha. Mas só que foi o álibi perfeito para Nero. Ou seja, quem remanesceu? Remanesceram somente cristãos e judeus. Portanto, a quem a gente pode imputar culpa? Aos judeus e aos cristãos. E aí iniciou-se, sim, um período de uma gigantesca perseguição, a ponto de ter relatos históricos de que não houve madeira, faltou madeira para fazer cruz para pregar cristão. Faltou piche para embeber os corpos e tocar fogo, atear fogo para iluminar as praças e ruas que ainda restaram de Roma. Pois era esse o tipo de castigo que era imposto pelo império em relação àqueles que não estavam querendo se submeter à pax, não é, romana. Mas vamos lá. Segue-se que dentro dessa questão, dentro desse mesmo contexto, em Cesareia Marítima, no ano 66, explodiu uma grande rebelião, liderada pelos judeus, especialmente pelos zelotes, que jamais admitiram ser subjugados pelo Império Romano. Zelotes era uma das vertentes judaicas que havia, 4 preponderantes, e os zelotes eram uma delas. Eles nunca aceitaram se submeter ao Império Romano. E se rebelaram com força, a ponto de ser enviado para lá o general Tito, que não era o meu sogro, mas era o general Tito. E o general Tito chegando para acabar com a rebelião, para abafar, para acabar com aquilo. Mas só que não deu certo. Não deu certo porque eles endureceram o jogo. Os judeus pegaram pesado. E aquela situação ficou tão insustentável, tão complicada, que no ano 68 Nero foi deposto pelo Senado romano. E como consequência, o que ele fez foi tirar a própria vida. Suicidou-se. Nada de prejuízo. Mas foi o que ele fez. Ok, seguindo, ainda assim, a rebelião continuou, até que no ano 70 foi o ano em que ele conseguiu efetivamente sufragar ali aquela rebelião que havia, que os judeus estavam todos rebelados. Aí invadiu Jerusalém, destruiu Jerusalém, e lá foi destruído o segundo templo. Note que isso aqui já tem uma conotação apocalíptica essencial, a gente vai explicar. Beleza. Então houve a destruição. E a restituição do território de Israel só aconteceu, na verdade, em 14 de maio de 1948. Olha quantos anos. Foi lá, de 70 até 1948. Mas as promessas de Deus, elas são cumpridas. A Bíblia não fala de mentiras, nem de relatos, nem de fantasias. Ela fala de fatos e de eventos que vão se cumprir infalivelmente. E se cumpriu. O território de Israel foi restituído em 1948. Concomitantemente, lá no ano 70, voltando para o ano 70, o imperador Vespasiano inaugura em Roma o Coliseu Romano. Coliseu, ele sabe daquela música, né, que a gente costuma cantar aqui na igreja, e nesse Coliseu, muitos cristãos foram efetivamente massacrados, muitos. Eles eram enrolados em peles, eles eram entregues às feras para serem consumidos, para serem pisoteados, muitos eram também crucificados, queimados, vivos dentro dos coliseus.
Relatos históricos dizem que a inauguração do Coliseu foi um período de 100 dias de festa, onde foram executados aproximadamente 10 mil cristãos. 100 por dia. 100 por dia. Um massacre. Fizeram isso, mas nem isso acabou ou removeu a fé do povo. Muito pelo contrário. Posterior a esse período, a gente vai ver mais para frente, numa escala cronológica, que acabou que os cristãos cresceram tanto que no final eles acabaram se aliando ao governo romano, mas vamos chegar lá. Esse foi o número de cristãos que foram mortos naquele período. Mas e Vespasiano foi justamente o imperador que arrogou para si, foi o primeiro a arrogar para si o título de Senhor e Deus. Olha o nível de loucura que havia em relação a esses imperadores. Foi o primeiro deles. E o apóstolo João, e foi justamente esse imperador que deportou o apóstolo João para a ilha de Patmos. Em relação ao apóstolo João, que foi o pastor, que era o pastor da igreja de Éfeso, naquele mesmo momento, ele era o pastor. Aliás, foi o único dos apóstolos que não fugiu quando Jesus foi crucificado, foi ele que ficou. E era, naquele momento, o último dos apóstolos ainda vivo, e pastoreava a igreja de Éfeso. Contam os pais da igreja, que na verdade naquela época havia muito de tradição, de transmissão de conhecimento, transmissão da mensagem por meio da tradição oral. Então, muito do que se conhece em relação à história daquele período é por transmissão mesmo cultural, transmissão oral e alguns registros que foram feitos posteriormente. Em relação ao apóstolo João, de maneira específica, houve contra ele, foram levantados, ele foi levado diante das autoridades e lá havia falsas testemunhas que se levantaram contra ele para afirmar que ele estava ensinando doutrinas deturpadas, doutrinas erradas, falsas testemunhas. Resultado disso é que ele acabou sendo condenado, foi ordenada a morte de João. E João foi morto por uma das formas que os romanos arrumavam ali para matar as pessoas. No caso de João, era um caldeirão fervente com óleo, né? E a pessoa era jogada dentro. Normalmente os corpos se desmanchavam naquele óleo. Óleo quente, quem vai suportar? Não tem como suportar. Quem já queimou o dedo no óleo aqui sabe o tamanho da dor. Jogava a pessoa ali, o corpo se desmanchava. Mas João foi diferente. O que aconteceu com João é que ele, de maneira miraculosa, foi liberto, foi salvo daquela morte terrível, daquela morte dolorosa, sem sofrer nenhum dano. Isso gerou um temor no coração do imperador, porque eles viviam num contexto de religião greco-romana, em que os deuses que eles adotavam como Deus eram vingativos. Eles eram isso, era aquilo, fazia isso e aquilo, tinha Deus para tudo que é lado, Deus de tudo que é coisa. E aquilo gerou um temor no coração do cara. Falou, não, fazer o seguinte, insistir em matar esse cara aí, esse tal de Deus do Deus que ele cria aí, pode, né, querer fazer alguma coisa contra mim. Então, para a gente abafar essa história, não deixar esse João virar um mito aqui no nosso meio, para a gente calar esse João, para evitar que ele continue falando, até porque ele já era pastor lá. O cara já fala, o pastor fala bastante. Então vamos calar ele. Vamos mandar ele para a ilha de Patmos. Vamos exilar ele lá, vamos deixar esse cara escondido, vamos acabar com essa voz dele. Beleza, ótimo. Quando a gente olha num contexto, a gente analisa esse contexto, a primeira coisa que nos vem à mente falando assim, bom, agora acabou, né? E a ilha de Patmos, essa ilha de Patmos, ela era uma ilha que ela ficava a aproximadamente 55 quilômetros da costa da Turquia. Ficava não, fica a 55 quilômetros. Ela fica ali no Dodecaneso, que são 12 ilhas, um arquipélago que há ali naquela região, uma ilha de 35 quilômetros quadrados, aproximadamente. E nessa ilha era usada como prisão. As pessoas eram deportadas lá para cumprir penas, que não eram mortos, eram jogados lá para morrer no esquecimento. Foi o que pretendiam fazer com o apóstolo João. Ocorre que os planos de Deus, eles funcionam de uma forma muito diferente da forma que os planos humanos funcionam. Às vezes, parece que a situação está difícil, às vezes parece que as portas se fecharam, às vezes parece que as coisas não estão mais funcionando como deveriam, parece que as nossas possibilidades estão todas lacradas, fechadas, não vamos conseguir andar, tão sombrias, tão adversas, porém Deus jamais perde o controle da situação.
Deus estabelece os seus planos mesmo na adversidade mais profunda. Mesmo diante da maior oposição, Deus estabelece os seus planos e cumpre todas as suas promessas. O que aconteceu foi simplesmente que, naquele contexto, o apóstolo João recebeu de Deus a revelação mais extraordinária, a revelação escatológica mais extraordinária do cânon, de todo o cânon. Foi uma revelação que falava de coisas, não só que já tinham acontecido, coisas que estavam acontecendo e coisas que haviam de acontecer. Uma revelação maravilhosa, que é feita para nós também como igreja, até os tempos atuais, até o tempo de hoje. E João, estando ali na ilha de Patmos, eu quero que os irmãos abram, por favor, em Apocalipse 1, 11. Vamos fazer a leitura. Texto extraordinário. Imagina a visão que o apóstolo João teve. Imagina que coisa absolutamente extraordinária, única. Uma coisa inacreditável. Só de pensar, a gente fica pensando como poderia ser, como seria isso, como foi isso, apóstolo João. Tanto que a reação dele a gente vai ver qual foi. Diz assim, o 11: Eu sou o alfa e o ômega, o primeiro e o derradeiro. O que vês, escreve num livro e envia às 7 igrejas. 7 igrejas da Ásia: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira e a Sardes e a Filadélfia e a Laodiceia, e virei para ver quem falava comigo, e virando, vi 7 castiçais de ouro, e no meio dos 7 castiçais, um semelhante ao filho do homem, vestido até os pés com roupa comprida, o cingido nos seus peitos com um cinto de ouro, e a cabeça, os cabelos eram brancos como a lã, e como a neve, e os seus olhos eram como chamas de fogo, e os seus pés semelhantes ao latão reluzente, como se tivesse sido refinado numa fornalha, e a sua voz era como a voz de muitas águas. Ele tinha na sua destra 7 estrelas, e na sua boca saía uma espada aguda de 2 fios, e o seu rosto era como o sol, quando a força que resplandece. E quando eu vi, caí a seus pés como morto, e ele pôs sobre mim a sua destra, dizendo: Não temas, eu sou o primeiro e o último, e o que vivo e fui morto, mas eis que estou vivo e para todos sempre. Amém. E tenho as chaves da morte e do inferno. Escreve, pois, as coisas que tem vistos, e as que são, e as que depois dessas hão de acontecer. O mistério das 7 estrelas, que vistes na minha destra, e dos 7 castiçais de ouro. As 7 estrelas são anjos das 7 igrejas, e os 7 castiçais que vistes são as 7 igrejas. Amém? Amém, glória a Deus. Irmãos, a primeira coisa que a gente extrai daqui é que Jesus, Ele quer ser visto, Ele desejou ser visto pela igreja e por meio da igreja. Tanto que Ele mandou a sua mensagem, Ele destinou a sua mensagem às igrejas, para que fosse divulgado. Portanto, é no nome da igreja que nós devemos estar. As igrejas, as revelações que estão aqui, nós devemos observar para aplicar na nossa comunidade, para trazer para a nossa igreja, para aplicar na nossa prática de fé contínua. É assim que nós devemos fazer, por isso que nós temos que prestar atenção. Eu vou falar sobre aspectos gerais, depois nos próximos encontros, os irmãos vão ver que a gente vai falar de maneira específica acerca de cada uma das igrejas, trazendo revelação e conhecimento, para que a gente possa ir alterando o que deve ser alterado, para que possamos dar segundo um propósito, de acordo com a vontade do nosso Deus, e segundo a revelação que Cristo nos deu por meio do apóstolo João. Amém? Mas ali, naquele contexto, havia essas 7 igrejas. A gente percebe que elas não eram constituídas da forma como nós conhecemos as igrejas hoje. Hoje a gente conhece os templos, as denominações diferentes, diversas inclusive, várias linhas de pensamento teológico. Naquela época não, as igrejas eram organizadas em comunidades, sem denominações, sem placas, sem nada, nas cidades elas se estabeleciam e ali elas funcionavam. Até mesmo para fugir da repressão imposta pelo governo, pelo império, ainda havia muita perseguição. O apóstolo Paulo já tinha, naquele período, plantado várias igrejas, dezenas de igrejas, dezenas. Porém, Jesus, ele escolheu 7 igrejas, que a gente já mencionou: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Essas igrejas, é interessante que, sob o aspecto geográfico, elas formavam, na época, um corredor comercial, onde circulava muita gente. Todo o comércio que havia naquela região, naquele contexto, passava
por onde estavam instaladas essas 7 igrejas. E Jesus escolheu justamente isso, eles formavam uma estrutura circular mesmo, fazia uma espécie de volta, mesmo dentro ali do território da Turquia, hoje Turquia, tá? E fazia, ou seja, ficou mais fácil, se você analisar sobre o aspecto estratégico, fica mais fácil você mandar a mensagem para essas igrejas, porque a partir dali poderia ser disseminado, difundido e dado conhecimento para toda a região, porque todo mundo fazia comércio naquela circunvizinhança. Então, foi fundamental que essas igrejas fossem adotadas. E mais, para além disso, cada uma dessas igrejas tinha uma característica diferente da outra. Cada uma dessas igrejas tinha virtudes e defeitos diferentes das outras, das quais Jesus foi usando para ensinar, para dizer o que precisava e precisa ser alterado até hoje, precisa ser modificado até hoje. Primeira lição que a gente extrai aqui desse ponto é que o livro de Apocalipse é um livro absolutamente atemporal. Não é um livro que se destina somente para a época em que a revelação foi dada. Esse é o primeiro ponto que a gente pode defluir, que a gente pode extrair aqui do livro de Apocalipse, justamente o sentido contemporâneo, ou seja, se destinava sim às igrejas daquele período, se destinava sim àquelas igrejas que havia lá, naquele momento em que estavam instituídas. O segundo ponto que a gente vê é um caráter geral, porque ela se destina às igrejas de todos os tempos, inclusive as igrejas da atualidade. Os ensinamentos que foram dados lá são para nós também. E o terceiro aspecto é que Jesus estabeleceu ali uma cronologia que dividiu os tempos da igreja em 7 áreas diferentes. Isso é absolutamente fantástico, porque a gente pode ver, perceber, entender, enxergar isso que Jesus revelou naquele período hoje em relação às nossas igrejas, a igreja dos nossos dias, do nosso tempo. A primeira igreja a que Jesus faz menção é a igreja de Éfeso. A igreja de Éfeso foi a igreja apostólica. A igreja que seguiu ali de 33 até 100 depois de Cristo. Foi a igreja dos apóstolos. Foi a igreja mesmo em que Jesus, ele elogiou. A primeira coisa que ele faz em relação a essa igreja de Éfeso foi elogiar a fidelidade de Éfeso. Agora, um contraponto que a gente fica pensativo é que, ao mesmo tempo, acerca da igreja de Éfeso, Jesus fala que eles esqueceram do primeiro amor. Esqueceram-se do primeiro amor. Parece que o evangelho se tornou uma coisa comum, corriqueira, aquela coisa que fazia parte do cotidiano, do dia a dia, perdeu a importância, as pessoas foram se esfriando, e Jesus alerta que o primeiro amor deve ser retomado por nós como cristãos a todo momento. Nós não podemos perder a expectativa em relação ao primeiro amor, aquela coisa que nós temos quando nos convertemos, aquele fogo mesmo do coração, aquela vontade de seguir a Deus, aquele desejo de conhecer, aquele desejo de buscar, conhecer a palavra, de buscar a Deus mesmo, de estar na sua presença, de fazer a sua vontade. E Jesus alertou a igreja de Éfeso acerca desse ponto, a igreja apostólica, a igreja que o apóstolo João era pastor. Então a gente tem que ficar alerta, porque isso serve para as nossas igrejas agora. Vamos retomar o primeiro amor, buscar o primeiro amor, buscar a mesma paixão que a gente tinha lá da nossa conversão, o nosso interesse, o nosso amor, mesmo por querer estar na casa de Deus, se envolver, nos comprometer com a obra do Senhor. A segunda igreja que Jesus faz menção aqui é a igreja de Esmirna. A igreja de Esmirna é uma igreja que segue lá do ano 100 até o ano, aproximadamente ano 312. É a igreja martirizada. Esmirna significa mirra, que era uma especiaria amarga. Significa essa igreja que foi perseguida, naquele contexto, extremamente perseguida. A igreja de Esmirna foi a igreja que os cristãos foram levados e entregues às feras no Coliseu. É a igreja desse contexto. E mesmo tendo sofrido e passado por tudo isso, não foi uma igreja que desapareceu. Muito contrário, pelo contrário, foi uma igreja que cresceu e se desenvolveu. E o número de cristãos avançou tanto a ponto de a terceira igreja, que Jesus fala que é a igreja de Pérgamo. Nesse contexto da igreja de Pérgamo aqui, o que aconteceu foi uma união entre Constantino e os cristãos.
o tanto que eles estavam se desenvolvendo. Na verdade, naquele contexto, Constantino, ele disputava o trono de Roma ali com Maxêncio. E havia, nessa disputa, ele acabou ganhando. Ele entendeu que se aliando aos cristãos, ficava mais fácil para que ele pudesse vencer a essa disputa. E ele se aliou, ou seja, os historiadores, e eu também acredito que ele tenha ali forjado, supostamente se convertido. Foi uma conversão de conveniência, sim, porque tinha uma vantagem política em relação a essa aliança, e foi feita. No ano de 313, houve esse casamento. E a igreja de Pérgamo, que segue a partir de 313 até 600, ela justamente fala desse casamento. Pérgamo, gamos, significa casamento. Gamos. A origem da palavra, né? Então, e essa aliança trouxe para dentro da igreja uma série de paganismos. Ela trouxe para a igreja uma série de idolatrias, uma série de práticas que foram trazidas desde o império do império grego, helênico, né? Passando, e isso foi muito incorporado dentro do Império Romano. Isso foi trazido para dentro da igreja. Isso trouxe muitas falsas doutrinas, muitos falsos ensinamentos, muita idolatria, imagens, entre outras tantas coisas da igreja de Pérgamo. Havia também na igreja de Pérgamo quem guardasse a fidelidade. Não havia só pessoas que não praticavam, muito pelo contrário. Antipas, por exemplo, que é mencionado na Bíblia, que foi martirizado. Antipas foi martirizado de um jeito terrível. Colocaram ele dentro de um touro de ouro e atearam fogo embaixo. E dessa forma ele morreu. E era uma das pessoas que é referenciada até na Bíblia como sinônimo, como alguém que realmente guardava a fidelidade em relação ao Evangelho. Ao mesmo tempo, essa mesma igreja, ela seguia as doutrinas de Balaão. Balaão a gente sabe, né, quem que é. Aquele profeta que era chamado para amaldiçoar. Só que quando chegava para amaldiçoar, ele não conseguia amaldiçoar, né, ele acabava abençoando. E é interessante em relação a Balaão, que a gente vê que havia alguma coisa de Deus nele, que ele recebia algumas revelações de fato, né, algumas profecias, mas ele era um profeta ao contrário. Ele era alguém que ele agia na contramão daquilo que Deus falava, que Deus queria. E essa igreja de Pérgamo, o próprio Cristo olha para ela e fala assim: olha, vocês têm adotado doutrinas de Balaão no contexto de vocês. Então a gente tem que olhar para a nossa igreja, para a contemporaneidade, para conseguir enxergar se há efetivamente algum tipo de prática em relação a nós que está nos levando a alguma forma de idolatria. Mas como é que funciona isso? A gente percebe hoje que há muitos ministérios aí, mega ministérios, pastores superstars, coaches, isso que aquilo, mas isso aqui. As pessoas não vão à igreja mais por causa de Cristo. Elas vão à igreja por causa da bênção. Elas estão lá pelo motivo errado. Nós não temos que vir atrás da bênção, nós temos que vir atrás do Senhor da bênção. Nós não temos que vir aqui para receber o que Deus tem para nos dar, nós devemos vir aqui para dar o melhor de nós para Deus. É o contrário. O que tem sido ensinado aí fora está errado, está fora do contexto, isso é idolatria. A gente chega em algumas igrejas aí que não tem Jesus. Jesus está na borda de algum desenho, está por ali, tem uma placa do pregador lá na porta, enorme, maior que a igreja. O cara é de corpo inteiro ali do lado. Ele é o cara da igreja. Jesus não é visto naquele lugar. E eu duvido que seja pregado mesmo, de fato, da forma como deve. E quando Jesus é o centro, quando nós somos de fato cristocêntricos, há um temor, há uma centralidade em relação à pessoa de Cristo, não em relação à pessoa do pregador, não em relação à pessoa do que ele vai fazer ou ao cantor que está na igreja. Hoje existe em relação a isso, e tem em relação a cantores, músicos. Não pode, está errado. O centro da igreja, quem deve ser adorado, numa igreja de fato cristã, na igreja que adora a Deus, é Jesus Cristo, nem o outro. Deus não divide a sua glória com ninguém, até porque ninguém é digno de dividir glória com Deus. É muito simples de entender, e infelizmente, a prática das nossas igrejas tem sido nesse sentido. Acerca da igreja de Pérgamo, eu vou aprofundar um pouco mais com os irmãos numa outra oportunidade, que a gente vai falar. Como eu disse, a gente vai falando das igrejas. Há muita coisa em relação a essa igreja que a gente tem que trazer para a realidade dos nossos dias, para não fazer, para aprender como não fazer. Porque Jesus, em relação à igreja de Pérgamo, e pelo que havia no contexto de Pérgamo, ele disse que o trono de Satanás estava estabelecido nessa cidade. Isso está na Bíblia. Portanto, há um lugar, por quê? A gente vai descobrir o porquê. E é bom que a gente aprenda
para não repetir os mesmos erros. A quarta igreja, a que Jesus faz menção, é a igreja de Tiatira, que segue aí de 601 até aproximadamente 1917. O nome significa sacrifício contínuo e representa justamente o período em que a igreja católica teve mais hegemonia, que ela colocou ali sem oposição, sem nenhum tipo de oposição, de resistência, todas as suas práticas, as suas liturgias, ensinando coisas erradas, falando sobre imposições de toda a forma, falando em indulgências e entre outras coisas. O curioso é que em relação a essa igreja, Jesus elogia. Jesus elogia dizendo, olha, vocês têm fé, vocês têm mais obras, têm mais amor, contudo permitem que Jezabel, que a Bíblia diz que é uma profetisa, ela simplesmente dissemine, divulgue a prostituição no meio de vocês, e vocês toleram, e vocês suportam. Portanto, é uma igreja que não está adequada em relação às suas balizas morais, e Jesus repreende isso. Jesus fala, olha, vocês não podem permitir que isso aconteça. É uma igreja que ela estava perdida naquele contexto, e Jesus deixa a orientação, embora tenha elogiado em relação a algum aspecto. Portanto, mais um aspecto a gente tem que ficar atento. Cuidado com falsas inserções, com evangelho fácil, com mensagem de supergraça, não em que pode tudo ficar tranquilo, não tem problema nenhum. Mentira. Mentira, que não é assim que funciona. Jesus é rígido em relação à lei de Deus, é absolutamente moral. Portanto, ele não abre mão do que fala nem do que faz, e nem se contradiz em relação ao que ensina, para que a gente possa seguir e alcançar em Deus a misericórdia. A quinta igreja que é tratada é a igreja de Sardes. Essa igreja é a igreja da Reforma Protestante, uma igreja que segue aí de aproximadamente 1517, 1750. Sardes significa remanescente. E essa igreja, ela se notabilizou justamente por se formar, por se tratar de um grupo pequeno, mas que se levantou contra doutrinas erradas, doutrinas heréticas que tinham sido pregadas no período exatamente anterior, que estavam sendo ensinadas em período anterior. Trouxe um novo discurso, falando de salvação pela fé, falando da autoridade da Bíblia. E a gente sabe que, por exemplo, a Igreja Católica acredita que a igreja está acima da Bíblia. Eu não sei de onde vem essa noção, essa falsa noção, na medida em que tudo que há na igreja, a gente deve buscar o fundamento na Bíblia, que é a nossa pedra angular, que é a nossa pedra fundamental, que é a nossa lei maior, que é onde a gente busca todo o fundamento, que é o verbo vivo e que é o próprio Cristo. Portanto, tudo que há em matéria de igreja deve ser buscado na Bíblia, não há outro lugar. É uma decorrência lógica e muito simples de se pensar. A gente chega a essa conclusão facilmente, não precisa de grandes ilações. Mas essa igreja também trouxe o combate justamente à questão dos desmandos políticos e de indulgências, por exemplo, que se vendia indulgências, ou seja, se negociava lugares no céu para que a pessoa pudesse comprar o seu lugar no céu. Olha o tipo de coisa que era ensinada naquele período. E agora, na igreja de Sardes, que é a igreja da Reforma, todos esses falsos ensinamentos foram combatidos frontalmente. Frontalmente. E essa é a igreja que se notabilizou por esse aspecto. E é uma igreja, a sexta igreja aqui, que é mencionada por Jesus, é a igreja de Filadélfia. Essa igreja, ela é uma igreja que não recebeu nenhuma reprimenda. Nenhuma. Jesus não fez nenhuma crítica à igreja de Filadélfia. Filadélfia significa amor fraternal. É uma igreja que ela seguiu aí de 1750 até aproximadamente 1914. É a igreja dos grandes avivamentos, do surgimento dos grandes avivalistas, entre eles John Wesley, Charles Spurgeon e outros grandes pregadores, que fizeram com que foi um grande período de divulgação, foi um grande período de conhecimento do Evangelho, foi um grande período de expansão do Evangelho, com uma grande difusão de conhecimento mesmo. Esse foi um período maravilhoso, tanto que Jesus não fez repreensões a essa igreja. Não, ele elogiou essa igreja, e essa igreja tem muitos homens que devem servir como referências, serviram como referências e servem como referências por nosso tempo. Homens, não sei se vocês já tiveram a oportunidade de acompanhar, de ouvir os discursos de Spurgeon, se vocês tiveram a oportunidade de ouvir as pregações também de John Wesley, da forma como ele falava, a forma como ele expunha, como ele
pregava, o vigor, o fervor com que eles falavam da palavra de Deus, a paixão que eles colocavam, a verdade que você pode enxergar por meio de uma simples pregação que você lê por meio daqueles homens. Você vê que a profundidade da busca pelo conhecimento, do interesse, da busca pela profundidade em conhecer de Deus é tão grande que você não tem como ler um discurso, não tem como ler uma pregação desse homem e não se sentir impactado. Essa é a época dessa igreja de Filadélfia, a qual, como eu disse, Jesus não fez nenhum tipo de reprimenda. Mas agora entramos na melhor igreja, que é a sétima igreja, a igreja de Laodiceia, a igreja que vem de aproximadamente 1915 até o arrebatamento. Portanto, é a igreja que nós estamos, é a igreja do nosso tempo. Laos significa povo, Diqueia significa direitos. Portanto, estamos naquela igreja tão agradável, né, que o povo tem todos os direitos e nenhuma responsabilidade. Que o homem não pode ser cobrado, que o homem vem à igreja para ser servido por um Deus. Servir a Deus, não. Ele quer ser servido. Ele não vem para buscar o Deus da bênção, mas ele vem para buscar a bênção que Deus pode proporcionar, como eu já disse. Ele não é uma igreja mais em que Cristo está no centro, não, mas é o homem que está no centro, porque o humanismo tomou conta da pregação. É uma igreja que você não pode repreender, porque você pode atingir os ânimos ali daquela pessoa, ferir a intimidade. Não. O problema é que a palavra de Deus é uma palavra de confronto. A palavra de Deus vai olhar para nós, vai nos ler como nós somos e vai nos confrontar. E enquanto a palavra de Deus confrontar o teu coração e confrontar o meu coração, é sinal de que o Espírito Santo está interessado em nós. É sinal de que Deus não desistiu de nós. É sinal de que Deus está falando conosco. É sinal de que Ele quer que nós modifiquemos, transformemos o que precisa ser transformado para que possamos, de fato, viver na presença dEle da forma como Ele quer e não da forma como nós desejamos. Essa é uma igreja que os pregadores têm um afã, de maneira geral, de fazer aquele evangelho no gosto do freguês, de não desagradar, porque senão o cara não volta. Tem que ter alguma coisa que chame a atenção, tem que ter um elemento visual, tem que ter, sei lá, uma iluminação, a banda tem que ser fantástica, a pregação tem que entusiasmar, a música tem que fazer o pessoal pular, tem que ter jogo de luz, tem que, não sei, tem que ser, sei lá, tem que ser preta, tem que ser de tudo que é cor, tem que fazer alguma coisa, tem que ser diferente, tem que atrair, tem que agregar. Não pode falar, não pode pregar a verdade. Se pregar a verdade, machuca o coraçãozinho do irmãozinho, que é a florzinha, né? É a essência, a flor dos olhos de Deus. Não é, não. Quem vem à igreja é chamado por Deus, sinta-se agraciado, porque vem para receber uma mensagem de arrependimento, para que não seja lançado no inferno. Essa é a verdade. Essa é a verdade bíblica, essa é a verdade apocalíptica. Portanto, se nós queremos de fato andar com Deus, estar ao lado de Deus, a gente tem que olhar para a palavra de Deus com seriedade. A gente tem que começar a divulgar e a pregar a palavra de Deus da forma como ela deve ser pregada, com paixão, com inspiração, motivados, porque nós estamos falando de algo que é simplesmente a verdade mais absoluta, que vem da parte do nosso Deus. Por isso é tão simples falar com sinceridade. Mas, sobre uma comparação entre as igrejas, breve, sobre a igreja de Esmirna e a igreja de Filadélfia, elas são duas igrejas que foram elogiadas por Jesus. Uma, Jesus disse, olha, tem pouca força, mas eu coloco diante de uma porta aberta, ou uma porta que eu abro e ninguém fecha, uma porta que eu fecho e ninguém abre. Portanto, a consideração que Deus faz acerca das igrejas é muito diferente da nossa. Quando você olha para uma igreja e vê uma igreja aparentemente fraca, se essa igreja é firme na doutrina, se essa igreja ensina a verdade, se essa igreja não tem medo de pregar a verdade, essa é uma igreja forte para Deus. Essa é uma igreja que tem uma porta aberta para Deus, para a sua palavra, para o seu povo. E é uma porta que ninguém fecha. Porque Jesus colocou dessa forma, porque Jesus fez dessa forma. Mas uma outra igreja que a gente gosta, a igreja de Éfeso. A igreja de Éfeso, a primeira igreja, como eu disse, ela zelava, era uma igreja que foi elogiada sim, por causa de zelar pela sã doutrina. Aliás, o apóstolo Paulo, durante todo o ministério do apóstolo Paulo, uma coisa que ele sempre chamava atenção, sempre ele
destacava era justamente a questão da sã doutrina. Quando ele ensinava a Tito, quando ele ensinava a Timóteo, ele sempre ressaltava esse ensino. As 3 viagens que o apóstolo Paulo fez, ele fez justamente para ver se as igrejas, onde as igrejas tinham sido locais, onde as igrejas tinham sido plantadas, ainda estavam praticando e ensinando o que ele chamava de sã doutrina, do evangelho puro, genuíno. E essa era a preocupação, e é a preocupação que nós devemos ter. As nossas igrejas históricas, normalmente, aí eu digo os presbiterianos, batistas, nossas igrejas metodistas, normalmente você não vê realmente heresias sendo pregadas. São igrejas que, de acordo com o ensino teológico, são muito corretas em relação ao que ensinam. Normalmente você não vê, só que falta fervor. A gente às vezes assiste, a palavra é muito boa, ela é muito correta, mas o pregador realmente ainda não pertence a esse mundo, morreu. Ele não tem ânimo, parece que ele perdeu o vigor, parece que ele perdeu o fervor, parece que ele não está falando com tanta certeza assim, embora ele esteja falando corretamente. Pois nós temos que desenvolver fervor, nós temos que desenvolver amor, inspirar as pessoas que escutam. A coisa mais simples que Deus nos deu para fazer foi só pregar. Porque como as pessoas vão crer se não houver quem pregue? Pois Deus nos incumbiu só disso, porque o convencimento, a obra de regeneração e de transformação pertence ao Espírito Santo, para nos tirar o mérito mesmo, para que a gente não possa se vangloriar de absolutamente nada. Quem convence de todo pecado, toda justiça e todo juízo é o Espírito Santo. Agora, a pregação, Deus nos deu a graça de fazer para que as pessoas possam ouvir do Evangelho e possam se converter. Isso é uma bênção, é uma graça. Ao mesmo passo, a gente vê igrejas aí que são fantásticas, extraordinárias, as pessoas pulam, as pessoas dançam, as pessoas saem correndo, aquele culto agradável, todo muito amigo, coinonia, e tudo, mas não tem palavra, não tem doutrina, tem só revelação, tem pula-pula, tem isso e aquilo, tem reunião disso e daquilo, mas não tem palavra. Você vai perguntar alguma coisa sobre Bíblia, para essas pessoas que não conhecem nada. Não tem como você separar as duas coisas. Você tem que fazer necessariamente com que teologia e ética andem juntos. Tem que fazer com que doutrina e vida andem juntas. Tem que fazer com que credo e conduta sejam parceiros, sempre juntos. Teologia e piedade não tem como ser separadas. Tem que andar necessariamente juntas. Essa é a igreja que Jesus espera encontrar. Essa é a igreja que Ele espera encontrar nessa terra. Essa é a igreja que Ele espera encontrar aqui, nesse local. John Wesley dizia aos seus pregadores, aos que ele ensinava, que eles deveriam colocar realmente fogo nas suas pregações. Ou então que pegassem as suas pregações e jogassem no fogo. Porque não servia. Tinha que ter a paixão, tem que ter inspiração. Nós estamos com a verdade. Nós não temos por que ficar com dúvida de nada. Nós temos como pregar de maneira absolutamente assertiva e irrefutável. Porque nós estamos com a verdade absoluta que é Deus, que é a palavra de Deus. O que mais impressiona aqui em relação à revelação de Deus, a revelação que foi dada a João, não é somente o fato da revelação em si, não é somente o fato de Jesus ter destinado essas cartas para as igrejas daquele período, se estendendo até o nosso tempo. O que me impressiona e me motiva e me emociona é a forma como Jesus se revelou a João ali naquele local. Foi uma visão fantástica, absolutamente maravilhosa. Uma visão que às vezes a gente vê os irmãos de uma forma muito amável, uma forma muito apaixonada, dizendo assim, falou, olha, se eu visse Jesus agora, eu correria, eu pularia no colo dele, eu penduraria no pescoço, eu beijaria, eu agradeceria por tudo que ele fez por mim. Irmãos, eu tenho a dizer que talvez não fosse assim. O apóstolo João era alguém que a Bíblia define como o apóstolo amado. Aquele que se recostava sobre o peito de Jesus para ouvir os ensinamentos. Aquele que, quando Jesus foi crucificado, foi o único que não abandonou, o único que não foi embora, que ficou ali até o fim. O apóstolo que teve preservada a sua vida para ser o pastor de Éfeso e para receber a maior revelação que há em todo o cânon, que é a revelação do Apocalipse. Foi esse. E quando ele, diante de Jesus, o peso da glória, da presença de Cristo, fez com que ele simplesmente caísse como morto. E é assim que, naturalmente, nós reagiríamos. Pode ficar tranquilo.
Porque o peso da glória de Cristo é tão grande que faz com que a gente simplesmente não consiga ficar de pé. Pode ter certeza disso. Uma visão maravilhosa. E uma postura que a gente não tem como pensar de outra forma. Na presença de Cristo, é a única forma como nós poderíamos reagir. É se prostrando, é se jogando, é se entregando, é se colocando da forma como nós somos. Olhando para nós, enxergando a Cristo, vendo a nossa pequenez, a pequenez da nossa estrutura, do nosso caráter, da forma como somos como homens. Não há como não se render à presença desse Cristo. E não foi diferente com João. Só que João, ele teve uma visão tão maravilhosa, tão espetacular, que ele não viu mais aquele Cristo humilhado. Aquele Cristo que estava ali carregando a cruz, para ser pendurado entre o céu e a terra. Para ser ali humilhado por todos aqueles, aviltado, desafiado. O que ele viu foi um Cristo vencedor, um Cristo onipotente, um Cristo glorificado. Os cabelos de Jesus já não estavam mais cheios de poeira e sangue, por conta de todo o maus trato, toda a tortura que foi submetido pelos romanos. Mas Jesus, ele estava ali com os seus cabelos que a Bíblia define como brancos, como a neve, alvos. Os olhos de Cristo já não estavam mais ali empapuçados de sangue por conta da tortura, da surra que ele levou dos soldados. Não eram mais esses olhos, mas eram os olhos de fogo, que sempre viram todas as coisas, e agora continuam vendo. E vem a nossa igreja, e vem o seu povo nessa terra, para trazer para nós aquilo que nós precisamos, basta que nós demos ouvidos. Quem tem ouvidos, ouça o que Deus diz à igreja. As mãos de Jesus já não estavam mais daquela forma, machucadas, por carregar o lenho, pelos tombos, pela surra, pela forma como ele estava sendo tratado. Mas agora, na visão de João, a sua destra sustentava as 7 igrejas. Assim como sustenta todas as igrejas dessa terra, e que sustenta a nossa igreja também. Essa mão, essa destra forte, que continua atuando, que continua agindo no meio da nossa igreja, nos trazendo o que nós precisamos, nós temos que ouvir. Jesus está falando, mais que isso, Jesus está voltando. Os pés de Jesus já não eram mais aqueles pés presos ao lenho, furados, maltratados, mas eram pés que a Bíblia define como um bronze reluzente em algumas traduções. Fortes, firmes, pronto para pisar, para desafiar, para vencer qualquer desafio. Assim agora eram os pés do nosso Senhor. E a sua voz, que naquele momento estava embargada pela sede, pelo maltrato, pela desidratação, por tudo que ele estava passando, pelo sangue que vertia, já não havia mais força dentro no corpo humano para falar. Agora se assemelhava à voz de muitas águas. E Jesus continua, e o rosto de Jesus é que é o mais impressionante. Quando João olha, ele não vê mais aquele rosto desfigurado pelo maltrato, pela injustiça, por tudo aquilo que tinha sido praticado contra ele. Mas era um rosto cuja luz brilhava como o sol, no mais alto do seu fulgor, intensamente. Imagina a cena. Essa aqui é só uma representação, é só uma imagem. Agora imagina você vendo Jesus, e nós vamos ver. Nós vamos ver da forma como Ele é. É assim que Ele vai se mostrar para nós, o dia que Ele vier nos recolher dessa terra. É assim que vai ser. É dessa forma que nós vamos chegar. É só uma representação. Imagine o que vai ser a verdade. A gente sabe que imagem, representações e fotos não transmitem de fato o que representa. Pois naquele grande dia, no dia do Senhor, nós vamos estar diante dEle. E é assim que Ele vai se apresentar, porque é assim que Ele é. Porque é assim que Ele reina. Porque é assim que Ele está sentado no trono aí, à destra de Deus. E é assim que Ele vai se mostrar para nós. Esse mesmo Cristo continua hoje no meio das nossas igrejas. Continua a nos sondar. Continua a nos corrigir. Continua a nos exortar. Continua a nos encorajar a pregar o Evangelho. E cumprindo cada uma das suas promessas. Porque é assim o caráter de Deus. Portanto, irmãos, nós não cremos em um Cristo que estava vivo e morreu. Nós cremos em um Cristo que esteve morto e está vivo para todo o sempre e amém.
Glória a Deus. Eu não sei qual é o entendimento dos irmãos acerca da visão escatológica, se você é tribulacionista, se você é mídia ou meso-tribulacionista. Eu não sei se você é pós-tribulacionista, eu não sei se você é dispensacionalista, eu não sei como que você pensa. Mas não importa como você pensa. O recado para cada um, para que pensa da forma que for, é prepare-se. Perto está a volta do teu Senhor. Perto está a volta do Senhor. Nunca esteve tão perto. O acordo de paz para a formação, para a estruturação do terceiro templo já está sendo formado desde 2015, para quem não sabe. 2018 tem até uma organização que cuida somente disso. Se você não sabe o que isso representa, vem aqui que a gente vai estudar sobre isso e explicar o que é que isso significa. A volta do Senhor nunca esteve tão próxima. Nunca esteve tão próxima. O problema é que quando esse templo se estruturar, é justamente o local onde o anticristo vai querer se declarar como Deus. Quando a gente vai lá para Daniel, estudar sobre as 70 semanas de Daniel, a gente sabe perfeitamente o que isso significa. O livro de Daniel é o Apocalipse do Antigo Testamento. Portanto, irmãos, a volta de Cristo nunca esteve tão próxima. A única mensagem que fica para os irmãos, para todos e para mim, preparemo-nos. Preparemo-nos. Perto está a volta do nosso Senhor. E Ele vai vir para nos buscar. Amém, irmãos? Glória a Deus. É o que eu queria transmitir aos irmãos nessa palavra introdutória acerca desse tema tão importante que são as 7 igrejas do Apocalipse. Fiquem atentos para as próximas pregações, para as próximas mensagens que vão trazer. Elas serão fundamentais, essenciais, para que a gente entenda e para que nós nos entendamos como igreja de Cristo. Amém? Glória seja dada ao nome de Jesus. Amém. Aleluias, glórias a Deus. Gostaria de convidar a igreja para que ficasse em pé nesse momento. Aleluias. Deus Pai querido Senhor, muito obrigado por essa noite maravilhosa. Obrigado, Senhor, pela oportunidade que tivemos de ouvir a Tua palavra, Deus, de compreender que o Senhor tem o controle da história. Oh Deus querido, não é o homem pode fazer planos, pode construir projetos, mas a história está nas Tuas mãos, Senhor. O reino sempre eterno, aleluias, o Senhor que é o Rei dos reis, o Senhor dos senhores, aleluias. Nós não temos nada a dizer a não ser Maranata, ora vem Senhor Jesus. Hosana nas alturas, salva-nos Senhor, nós te rogamos. Oh, glórias a Ti, Pai. Que nós possamos nos converter ao Senhor todos os dias das nossas vidas. Que nós possamos sempre, conduzidos pelo Teu Santo Espírito, nos carregando pelas mãos, nos puxando pelas mãos, nos conduzindo pelas mãos, a fim de que nós possamos Te buscar todos os dias, cada vez mais, Senhor, mais da Tua palavra, mais do Senhor, através dos jejuns, das orações, das disciplinas espirituais, ó Pai querido, a fim de que nós tenhamos novas experiências com o Senhor, a fim de que nós estejamos preparados para o dia da volta do Rei Jesus. Glórias a Deus. Aguardo
tempestade, força e poder, tristeza e choro não existirão, sofrer e morte lá não entrarão. Na eternidade com meu Salvador, pra sempre adorarei ao meu Senhor. Virá o Rei Jesus, meu coração deseja vê-lo. Em tua presença pra sempre estar. Aguardo o dia em que Ele vem nos buscar. Ele virá, e junto aos santos reunirei louvor eterno, ali entoarei. Tua luz a tudo iluminará, pra sempre, ó Deus, então governará. Virá o Rei Jesus, meu coração deseja vê-lo. Em tua presença, eu quero estar, Senhor, pra sempre estar. Aguardo o dia em que Ele vem, Ele virá nos buscar. Virá o Rei Jesus, meu coração deseja ver. Meu coração deseja te, Senhor. Em tua presença eu quero estar, Jesus, pra sempre estar. Aguardo o dia em que Ele vem nos buscar. Ele virá nos buscar. Tua vida guardo eu cantando, meu lar no céu. Seus passos hei de ouvir soando, além do escuro véu.
Tenha uma semana abençoada, meus irmãos, em nome de Jesus. Amém.